Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Talking Science. Você que está assistindo pelo IGTV, que está vendo pelo replay, fica até o final porque o tema hoje vai ser muito legal. A gente vai falar sobre genética e comportamento como fatores relacionados à engorda e ao emagrecimento. Então, agora eu vou dar atenção para a galera que está entrando online aí. Sejam todos bem-vindos, boa noite Ícaro, Miguel, o pessoal já está se manifestando aí. Boa noite a todos vocês. Quem estiver entrando aí já vai tocando nesse coraçãozinho, vamos subir um pouco o algoritmo, né, dessa live, fazer com que o Instagram perceba a sua importância, né? E se vocês acham de fato que essa live ela é importante, se mantenham aí porque a gente vai falar sobre muito tema legal. Bom, galera, eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que muitas pessoas levantam muitas questões. É exatamente o tema de que se trata sobre a obesidade, o emagrecimento, sobre essa relação de engorda e emagrece, afinal isso é algo de cunho genético ou é algo de cunho comportamental, como que a gente pode definir isso? Então, com base na conversa de hoje, a gente vai definir algumas coisas muito interessantes. Então, convida aí, chama o pessoal, vamos conversar sobre um tema que é de grande relevância, que é a questão da engorda e do emagrecimento, né? Afinal, a genética ela pode limitar ou ela não pode limitar, afinal, o comportamento é preditor ou não é preditor. A gente vai falar um pouco sobre esses conceitos. Antes de mais nada, né, eu quero saber aí da onde vocês estão vindo, da onde vocês estão me ouvindo, né? É sempre legal saber da onde vocês são. Então, digita aí a cidade, o estado da onde vocês estão. Estou vendo alguns membros aí constantes, né? O Danilo, fala Danilo, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Digam aí da onde vocês são, por favor. Colatina, Espírito Santo. Legal? Vamos lá, mais. Miguel, Portuga. Boa noite, cara. São Paulo. Boa noite. É sempre bom ver a galera aí de diferentes estados, né? Vocês sempre participando. Tô vendo aí o Oscar de Curitiba, o João de Criciúma, a Vanessa além Paraíba, a Beth do Pará. Fala, Brunão, Salvador, Bahia, Ceará. Magali, minha ex-aluna, grande querida, agora morando em São Paulo. Danilo, boa noite, irmão. Sempre legal ver vocês aí. E agora a gente vai conversar sobre um tema que provavelmente vocês já devem se questionar há muito tempo, né? Um tema relacionado aí a essas condições, né, da obesidade, da engorda, do emagrecimento. A gente vai conversar um pouco sobre essas características relacionadas e sobre algumas definições, alguns conceitos, alguns fatores que precisam ser melhor entendidos para que a gente converse sobre o tema, né? Então, antes de mais nada, eu já quero pedir para que você toque nesse avião. Tocando nesse avião, você vai selecionar 3 pessoas que precisam participar e entender essa live. Então, participar do Talking Science. Então, toca no avião, convida 3 pessoas. Quem tocar e quem convidar, comenta aqui, compartilhei. É muito importante ver esse compartilhamento de vocês e chamar mais pessoas para que essa live ela seja levada, né, a outros lugares e a gente consiga difundir melhor esse conteúdo. Obrigado, Will. Espero que você goste aí do que está sendo preparado para vocês aí, tá bom? Então, quem compartilhar, por favor, só comenta aí, compartilhei. Depois feito isso, a gente entra direto no assunto. A gente vai entrar aí sobre algumas questões aí, algumas perspectivas relacionadas a definições de conceitos e ao papel da genética e ao papel comportamental no contexto do emagrecimento. Obrigado, Maicon, pelo compartilhamento. Obrigado aí por convidar. Bom, cara, eu espero que ele esteja estudando, né?
O cara tá na segunda graduação, Danilo, ele tem que estudar. Vanessa, obrigado por compartilhar, obrigado a todos vocês aí que estão compartilhando, muito legal. Bom, feito isso, feito a introdução do nosso Talking Science, agora a gente vai conversar um pouco sobre o tema, sobre o que interessa. A gente vai ao assunto, de fato, do nosso Talking Science de hoje. Lembrando, obrigado Andressa por compartilhar, lembrando que o Talking Science de hoje é o Talking Science, o último Talking Science do ano, o que não quer dizer que não vai ter conteúdos para vocês. Diariamente eu coloco vídeos no meu perfil com explicações de temas relacionados ao emagrecimento. O que também não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar, muito pelo contrário, a galera da comunidade de fisiologia aí já está sabendo que a gente ainda vai ter um encontro, que eu vou dar uma aula gratuita aí, né, dentro da comunidade para eles sobre obesidade, Covid-19 e atividade física. Então as coisas continuam, mas o Talking Science a gente vai dar uma pausa, até porque vocês também precisam se conectar mais com a família agora e menos em rede social. A gente precisa desse momento também de reflexão de final de ano. Bom, vamos ao que interessa, chega de enrolação, vamos falar um pouco sobre genética e comportamento. Antes de começar dentro do conceito antes de começar falando sobre o que é crucial, né, genética ou comportamento, o que vai ditar mais o emagrecimento, é fundamental a gente definir alguns conceitos, né? Primeiro, a definição do conceito de genética. A genética é um ramo da biologia responsável pelo estudo da hereditariedade e de tudo que seja relacionado com essa hereditariedade. Então, dentro desse conceito de genética, a gente faz referência àquilo que é relativo à gênese, à criação, à produção de algo. Então, por exemplo, quando a gente fala de gênese, de produção, a gente está falando sobre algo relacionado à vida, e é por isso que é dentro de um conceito de biologia em geral. Não digo só humana, mas biologia dos animais, de plantas e por aí vai. E dentro do conceito de genética, a gente tem lá dentro do estudo da genética o alvo principal, que é o gene. O gene nada mais é aquilo que contém, né, uma sequência de nucleotídeos, e esses nucleotídeos eles determinam a sequência então de aminoácidos que vão formar uma proteína. Então, essa relação de gene, genética, ela é fundamental ser compreendida para que a gente entenda que é através do gene, através desse nucleotídeo, através dessa sequência de aminoácidos, que a gente vai ter informações para que proteínas sejam construídas. Sejam proteínas estruturais, como por exemplo a actina, a miosina, proteínas de citoesqueleto que vão formar a célula, sejam proteínas de cunhos funcionais, como por exemplo as enzimas. Então é através do material genético, é através do gene que ele vai expressar uma determinada sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos é o RNA. Esse RNA, que é o ácido ribonucleico, ele vai ser levado para ele vai ser transportado, vai se tornar um RNA mensageiro, vai ser levado para o ribossomo, que é uma organela que fica no citoplasma da célula, e lá no ribossomo ele vai formar uma proteína. Essa proteína ela pode ser de cunho estrutural, essa proteína ela pode ser de cunho funcional, como uma enzima, e dentre outras tarefas. Então, quando a gente fala de gene, e quando a gente fala da função do gene, que é codificar as proteínas, então ele codifica o RNA, ele vai codificar um RNA que vai formar proteínas. Consequentemente, eu passo a entender que a regulação funcional da célula, do nosso organismo, o que vai determinar o que o nosso organismo expressa, é esse material genético. O nosso material genético, no corpo como um todo, ele é 98, 99% semelhante. O que muda são as posições de bases, que vão determinar as características específicas, como cor do olho, como cor da pele, como, por exemplo, expressão de um determinado receptor. Tem indivíduos que expressam mais, indivíduos que expressam menos. Então,
algumas alterações na expressão gênica podem gerar alterações do fenótipo. Seja a característica física, como por exemplo a cor do olho, cor do cabelo e tudo mais, seja a característica funcional e de composição corporal. Isso é importante relacionar. Então, por exemplo, por que eu estou entrando nesse contexto? Porque, de fato, se existem pessoas que vão expressar mais genes relacionados a proteínas que podem induzir mais apetite, não dar tanta saciedade. Podem existir pessoas que vão expressar menos RNA mensageiro, né, para que seja formado mitocôndria, ou seja, tem uma mitocondriogênese reduzida. E outras que vão expressar para que haja uma mitocondriogênese aumentada. Então, alterações de cunho genético podem influenciar e vão influenciar no nosso fenótipo. Então, a gente tem alterações do tipo genotípica, que é do nosso de caráter genético, que vão influenciar nas características fenotípicas. Logo, quando a gente fala de característica fenotípica, a gente não pode deixar de levar em consideração o contexto ambiental. Isso é tão importante que dentro da área da genética surge uma outra área que envolve a condição ambiental, que é o estudo epigenético, que é como o ambiente ele pode alterar o funcionamento da expressão, ou seja, o funcionamento desses genes e a expressão que esses genes têm. Então, aonde eu estou querendo chegar? Eu vou contar uma história para vocês aqui, que é uma história que eu já contei em alguns momentos e vocês vão entender perfeitamente. Alguns anos, bota aí milhares de anos, o homem, ele era um indivíduo nômade, que caçava, ia em busca do seu alimento, tinha variedades nutricionais de acordo com o bioma que ele se encontrava e era, consequentemente, mais ativo e mais metabolicamente flexível, porque da mesma forma em que ele comia de maneiras menos periódicas, ele também tinha gastos energéticos mais acentuados. Na medida em que a evolução humana ela se sucede, e esse contexto de evolução pode ser caracterizado como uma involução biológica, o homem ele passa a dominar técnicas de cultivo monocultor, como por exemplo o domínio do trigo, e isso faz com que a variedade nutricional ao longo desses milhares de anos seja reduzida. Além de uma redução da variedade nutricional, os níveis de atividade física do homem reduz, porque o homem para de ir à caça uma vez que ele cultiva o trigo, que tem menos, comparado às variedades de nutrientes que diversos alimentos no bioma podiam oferecer, o trigo ele é nutricionalmente falando mais pobre. Consequentemente, a redução da oferta de variedades nutricionais, de ofertas de níveis elevados de atividades físicas e demandas de esforços fazem com que o homem adquira um comportamento sedentário. Ou um comportamento menos ativo, vamos dizer assim. Esse comportamento menos ativo, ele vai influenciar diretamente no funcionamento do nosso organismo. Seja você ativando menos reações metabólicas, e ao ativar menos reações metabólicas, você tem menos sinalização para que essas reações sejam desenvolvidas e aprimoradas. E se essas reações são menos desenvolvidas e menos aprimoradas, consequentemente, se eu entendo que o funcionamento metabólico depende de enzimas e de proteínas, logo, parte do funcionamento metabólico, além de ter uma sinalização prejudicada, eu tenho expressão de enzimas e proteínas reduzidas ao longo desses anos. E aí, já se tem relatado na literatura que, de fato, há uma alteração
entre níveis de expressão gênica, por exemplo, de genes, desculpe a redundância, relacionados com os níveis de atividade física e capacidade metabólica. Aonde eu estou querendo chegar é que o ambiente ele pode influenciar sobre o nosso genoma, sobre o nosso funcionamento gênico, vamos dizer assim, sobre a nossa expressão gênica. A essa influência do ambiente sobre a nossa expressão gênica, nós chamamos do estudo epigenético. É quando os fatores externos, quando eu dei, por exemplo, agora a história do homem que antes era nômade, de alimentação variada, e que agora assume um caráter sedentário e de cultivo monocultor e pobre em nutrientes, existem modulações, sejam pelos nutrientes que foram ingeridos ou pela baixa do nível de atividade física, que podem fazer silenciamento de determinados genes e ativar, hiperexpressar outros genes. Então, vou dar um exemplo aqui qualquer. O indivíduo sedentário, o sedentário e com alimentações irregulares, ele tende a aumentar a expressão de um gene chamado PPAR-gama e o SRBP1C, que são genes relacionados à formação de novos adipócitos e síntese de ácido graxo dentro do adipócito. Em contrapartida, o indivíduo fisicamente ativo, ele pode ter um aumento da expressão de RNA mensageiro para gênese que transcreve mitocôndria, que aumenta a fosforilação oxidativa, que está relacionado à atividade de ATP sintase, à metabolização de glicose. Então, galera, onde eu estou querendo chegar com essa conversa? A genética, ela vai estar diretamente relacionada com o nosso fenótipo, com o corpo, com as características externas que a gente apresenta. Mas ela também está intimamente ligada ao comportamento em que assumimos. Isso é muito importante de falar. Por que eu estou falando disso? E agora é mais uma história para quem é até mãe, mamães e papais. Para vocês terem noção de como o comportamento ele pode imprimir sobre nós alterações no nosso funcionamento, na expressão dos nossos RNAs e do nosso funcionamento gênico, já tem uma série de estudos que mostram que mães que são obesas e têm filhos, uma gestação advinda de uma obesidade prévia e continuam na obesidade, essas crianças elas já nascem com alterações metabólicas e genéticas que predispõem essa criança a desenvolver a obesidade, seja na fase infantil, seja na fase adulta. Isso se dá porque as características, por mais que as características epigenéticas não sejam transferidas, a expressão de um determinado gene sendo silenciado pode fazer com que a atividade metabólica da mãe, por exemplo, seja alterada e, consequentemente, isso acarrete no funcionamento metabólico do filho. Então, outro ponto importante, parte dos genes que são transferidos nessa gestação, ou seja, parte dessa herança genética que é deixada para essas crianças, filhos de mãe obesas ou filhos de pais obesos, estão muito relacionados com desenvolvimentos de doenças crônicas degenerativas. Então, o ponto que eu estou querendo chegar é que, sim, existe um fator genético que pode predispor ao desenvolvimento da obesidade e da engorda. E eu vou falar um pouco mais ainda sobre isso. Mas o comportamento, ele também vai ditar o funcionamento da expressão de determinados genes. Você pode silenciar, ou seja, não expressar ou expressar muito pouco um gene, e como vocês já sabem, a diminuição da expressão desse gene ou o aumento da expressão desse gene está diretamente relacionado à diminuição ou o aumento, respectivamente, da formação de proteínas, de organelas, de enzimas.
E, por exemplo, se eu faço o silenciamento de um gene ou de um conjunto de genes relacionados, por exemplo, com a fosforilação oxidativa, com a metabolização de lipídios, receptores relacionados à sensação de saciedade, se essas alterações que podem serem induzidas tanto por um contexto genético quanto por um contexto epigenético, ou seja, do comportamento, isso pode mudar então a nossa característica física. Então, já 9, 21, 21 e 21, eu vou responder a questão entre genética ou comportamento. Qual influencia no contexto da obesidade e do emagrecimento? E aí agora provavelmente você esperava comportamento, aí tem o grupo da genética. Quem acha que é comportamento, digita comportamento. Quem acha que é genética, digita genética. Quem que vocês acreditam que dita o processo do emagrecimento e o processo da engorda? A genética ou o comportamento? Eu mostrei que a genética pode influenciar e eu mostrei que o comportamento também pode influenciar nesses fatores. E aí? Com vocês. O Will colocou comportamento. Danilo em cima do muro. Bruno colocou comportamento. Nutri Natália colocou comportamento. Vanessa comportamento. Dizer Brandão comportamento. Galera tá mais pro lado comportamental, né? Legal. Thiago colocou os dois. Bom, vamos lá. Vou responder vocês aqui. Os dois vão influenciar. Quem colocou os dois aí tem razão. Mas cada um dentro de uma característica específica. A genética, ela vai limitar até o ponto em que você consegue emagrecer. Então, existem indivíduos que não conseguem se colocar abaixo de um set point metabólico, que é onde o peso dele estabiliza, justamente porque existem fatores transcricionais, metabólicos, hormonais, que não permitem com que esse peso seja abaixo disso. Por exemplo, eu vou falar de uma condição minha. Eu não consigo me manter saudável abaixo de 80 quilos. O meu organismo, por si só, já induz respostas de aumento de apetite para que eu volte à minha homeostase. Então, a genética, ela, como, mais uma vez, o gene é responsável por ditar parte das nossas características funcionais e estruturais, de fato, ele é um set que vai caracterizar aonde aquele indivíduo se enquadra. Mas o comportamento, ele pode influenciar sobre as características epigenéticas que, consequentemente, de forma direta e indireta, vão influenciar nas características genéticas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem o seguinte, né? Existem alguns genes que estão relacionados com a obesidade. Então, esse trabalho, tem um trabalho, e esse trabalho eu vou deixar disponível para vocês, inclusive é um trabalho em português, eu vou colocar depois da nossa live aqui, do nosso Talking Science, eu vou deixar esse trabalho disponível no meu story e eu vou deixar o link para vocês entrarem na minha bio e vou disponibilizar esse trabalho aqui para vocês no grupo do Talking Science, lá no Telegram. E aí esse trabalho, ele mostra que, na verdade, existe um painel de genes relacionados com a obesidade. Então, o gene relacionado à leptina, o gene relacionado ao receptor de leptina. Então, leptina, nada mais, nada menos do que uma adipocina, uma citocina, que induz, que gera a sensação de saciedade. Então, quando a gente quer, por exemplo, estudar um modelo de obesidade geneticamente modificado, é produzido um animal que não expressa leptina. Consequentemente, ele come, ele tem hiperfagia. Então, assim como o receptor de leptina. Se o indivíduo não tem o receptor de leptina, no caso o animal, né, ele não tem a sinalização no eixo
lá na região hipotalâmica, nos núcleos de controle de saciedade, ele não tem essa sinalização nos neurônios PONCs para a sensação de saciedade. E aí, consequentemente, a gente tem leptina, receptor de leptina, o CP1, o CP2 e 3, que está relacionado ao metabolismo mitocondrial, principalmente a essa relação de termogênese. A gente tem o PPAR, tem o SRBP1, que está relacionado à função do tecido adiposo. Então tem vários painéis aí que relacionam uma característica obesogênica. Se a gente tira esses... tira, por exemplo, de leptina, tira o receptor de leptina, se a gente superexpressa, ou seja, aumenta a expressão gênica de PPAR, de SRBP1, a gente vai estimular um quadro que o indivíduo se torne, o animal fique cada vez mais obeso. E aí, olha que interessante, né? Já se tem na literatura descrito que indivíduos obesos ou indivíduos que desenvolvem a obesidade ou um comportamento que vai induzir a obesidade, eles apresentam a superexpressão de genes relacionados com a obesidade. Enquanto que indivíduos ativos e exercitados, eles apresentam redução da expressão desses genes e, consequentemente, uma redução do seu funcionamento para armazenar energia e aumento da expressão de genes relacionados à produção de energia. Então, olha que interessante. A gente tem a genética ditando um ritmo biológico, mas a gente tem um papel, um panorama, aonde o comportamento ele vai, através do exercício, da alimentação, dos hábitos, influenciar sobre o funcionamento desses genes. E isso é um ponto que precisa ficar na nossa cabeça no seguinte sentido. Eu estou querendo dizer que uma pessoa ela é obesa só por conta da genética? Não estou querendo dizer que é só por conta da genética. Quando a gente pensa na obesidade, a obesidade, como eu já falei aqui e falo mais uma vez, por inúmeras vezes, a obesidade ela é uma condição de ordem multifatorial. Então a gente tem condições biológicas e dentro das condições biológicas a gente tem genética, metabolismo, sistema endócrino, sistema imunológico, sistema neurológico. A gente tem um conjunto de sistemas biológicos que regulam esse processo e a gente tem ordens ambientais, ordens sociais, ordens comportamentais. Então, quando a gente olha para a genética de fato ela pode ditar se o indivíduo vai desenvolver ou não diabetes tipo 1, tipo 2, se o indivíduo vai desenvolver uma hipertensão por alguma mutação, né, de receptor, que é normal em indivíduos, isso é uma característica que ocorre em indivíduos hipertensos. Se esse indivíduo ele vai desenvolver alguma doença de característica de mutação gênica. Então a genética de fato vai ditar muitas coisas no nosso organismo e é fundamental a compreensão desses contextos. Assim como a genética também ela pode predizer ou ela pode te dizer a relação em que aquele indivíduo tem para desenvolver ou não desenvolver a obesidade. Mas se o comportamento, se o ambiente que esse indivíduo está inserido e os hábitos que esse indivíduo desenvolve for um hábito sedentário, rico em calorias, de recompensa alimentar, se esse indivíduo já tinha um fator de predisposição genética para desenvolver a obesidade, esse indivíduo vai desenvolver muito mais. No entanto, se esse mesmo indivíduo é exposto a um ambiente em que ele se alimenta bem, ele treina, ele tem bons hábitos, esse indivíduo ele não desenvolve a obesidade e ao longo dos anos ele consegue atenuar ou silenciar ou até mesmo reduzir a expressão de determinados genes relacionados com o desenvolvimento da obesidade. A isso a gente chama de epigenética. Em condições aonde a gente tem indivíduos que não têm predisposição ou alterações gênicas dentro desses diferentes receptores, genes que eu falei para vocês aqui, perdão, não receptores, mas genes.
Então, se esse indivíduo ele não tem alterações na expressão desse gene que está relacionada com a obesidade, e ele se expõe em um ambiente rico em quilocalorias, sedentários, ele também vai desenvolver a obesidade, sendo que ele tende a desenvolver uma obesidade mais branda do que aquele indivíduo que já tem uma predisposição genética ao desenvolvimento. Mas se esse mesmo indivíduo que não tem a predisposição, ele se expõe a um ambiente de treinamento, esse indivíduo ele consegue se afastar cada vez mais do desenvolvimento da obesidade. Aonde eu estou querendo chegar então? O que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar é, a genética ela pode predizer da onde você vai partir. Ela pode predizer, nesse contexto de obesidade e emagrecimento, ela pode dizer o tipo de resposta fisiológica que você vai ter dentro de um contexto de regulação. Mas o comportamento ele pode modificar ao longo dos anos esse tipo de resposta. Ele não vai modificar o teu gene. Ele não vai chegar lá e mudar uma base nitrogenada de um lugar e botar outra lá. O que o treinamento vai fazer, o que uma boa alimentação, os bons hábitos alimentares vão fazer, vão ser, através de mecanismos epigenéticos, silenciar alguns genes ou ativar outros genes. Então, silenciar genes relacionados com a síntese de ácidos graxos, silenciar genes relacionados com a indução do apetite, ou silenciar não, vamos melhor dizer, né? Atenuar a sua expressão, não necessariamente silenciar, pode ser que nem silencie. Ele pode aumentar a expressão de genes responsável por formação de, por exemplo, MHC1, miosina de cadeia leve, MHC2, miosina de cadeia pesada, está relacionado às fibras contráteis, né? Genes relacionados à actina, genes relacionados à mitocôndria, às enzimas da glicólise, da lipólise e por aí vai. Enzimas no tecido adiposo, organelas no tecido adiposo, no tecido muscular. Então, essas características epigenéticas nada mais são do que alterações induzidas, que são alterações que podem modificar a expressão desses genes. Isso, é claro que envolve um processo epigenético de acetilação ou desacetilação, e aí entra num outro contexto, mas o que eu quero que a gente entenda é que, embora o comportamento não mude a genética, embora o comportamento não mude as bases do seu DNA, o que é claro, é preciso deixar claro aqui, é importante a gente saber que o comportamento ele pode alterar a expressão de determinados genes, de vários genes, na real. Inclusive, a gente aqui no nosso grupo, né, lá do laboratório, a gente acabou de submeter um trabalho, que é o trabalho fruto aí das minhas pesquisas do doutorado, mostrando que uma sessão de exercício físico já é capaz de alterar a expressão gênica de genes relacionados à proteção do tecido adiposo, como, por exemplo, NRF2, GPX1, GCLM1, GCLC, enfim, vários genes, né? O painel gênico é enorme, até porque nem cabe a mim aqui gravar ou ficar falando todos, porque basicamente esses genes estão relacionados à defesa antioxidante e à citoproteção do adipócito, da célula do tecido adiposo. Então, o exercício físico, por sua vez, ele é capaz de modular a expressão gênica, seja de forma aguda, em uma sessão, seja ao longo dos anos, através de uma modificação epigenética. E aí já tem outros trabalhos, olha que legal. O lactato lá, que era visto como vilão, tem um trabalho publicado na revista Nature Medicine, mostrando que o mesmo lactato que antes era visto como um vilão, ele pode fazer um processo chamado de lactilação. E essa lactilação nada mais é do que o lactato se aderir ali, se ligar a uma estona, e nessa estona ele pode silenciar ou expressar ou silenciar um determinado gene. E aí já tem estudos mostrando que esse lactato
ele aparentemente reduz expressão de genes relacionados à inflamação. Então, existe um mundo aí dentro desse contexto da biologia, dentro desse contexto de comportamento. O que é preciso ficar claro é que dentro desses dois contextos, que são extremamente amplos e complexos, quem sou eu para chegar aqui numa live de 1 hora e colocar tudo para vocês, a gente não pode ser incisivo e conclusivo. O que determina o emagrecimento é a genética. O que determina o emagrecimento é o comportamento. Galera, eu falo isso toda live, vocês sempre caem nessas pegadinhas. Não existe um fator exclusivo que vai determinar a engorda ou o emagrecimento. Várias e várias vezes eu falo que o emagrecimento é de ordem multifatorial, sendo de fatores biológicos, sociais, comportamentais e dentre muitos outros. O que a gente pode pensar é nesse painel enorme de variáveis, aonde dentro desses contextos de variáveis, dentro de cada contexto de variável, a gente consiga organizar aquilo que condiz com o processo de emagrecimento. Então, aumentar a expressão de enzimas oxidativas, aumentar a expressão de genes relacionados às enzimas que estão relacionadas à atividade metabólica, à sinalização hormonal e tudo mais, ok, é um fator. Mas ter um comportamento ativo, um bom hábito alimentar, uma boa rotina diária, é um fator tão influente quanto esses fatores. Afinal, genética dita limite? Sim, genética dita limite. Então, é por isso que, e é isso que a ciência vem tentando buscar, e é ao longo dos estudos de metabolismo, obesidade e emagrecimento, que a ciência vem tentando buscar porque existe aquele indivíduo magrinho que come e não engorda, e existe aquele indivíduo que come pouco, nem tão pouco, mas moderadamente, e já apresenta uma concentração maior de adiposidade corporal e outras alterações. Muita gente tenta atribuir isso à genética, e fato, isso pode ser atribuível à genética, mas isso também pode estar relacionado ao set point de fatores metabólicos e fatores endócrinos. Determinados organismos podem apresentar uma responsividade a uma sinalização hormonal, por exemplo, ou metabólica, induzida pelo metabolismo, diferentes um do outro. Isso é um tema amplo, de muito estudo, que ainda não há uma conclusão para a gente levantar, mas eu levanto aqui para que a gente reflita sobre isso. Estou vendo que vocês comentaram bastante aí. O Danilo colocou uma condição muito legal, já vi estudos pré-clínicos com influência de microbiota. Sim, Danilo. E muito mais do que isso, cara. A microbiota, ela vai influenciar, por exemplo, nos fatores epigenéticos. Então, por exemplo, se você tem uma microbiota característica de um quadro pró-inflamatório, além de você ter uma imunomodulação, porque o intestino também é responsável pelo funcionamento do sistema imune, além dessa imunomodulação, você pode ter alterações de cunho epigenéticos e a infiltração do LPS, né, lá na microbiota, também pode desencadear alterações em expressão gênica de genes relacionados a lipídios, relacionados à síntese de triglicerídeos e dentre outros fatores. Assim como genes relacionados à inflamação no próprio intestino, a morte celular no próprio intestino. Tem muita coisa legal, cara. Muita coisa legal. Que, claro, a gente está aqui numa live de 1 hora e que eu quero interagir com vocês também, mas eu incentivo muito a vocês a estudarem mais sobre isso e espero que a gente consiga desenvolver muito mais sobre esse assunto. Galera, vamos lá. Vou abrir para perguntas, mas antes de tudo, eu quero que vocês digam aí o que vocês acharam dessa explicação. Isso foi didático para vocês? Não foi? Ficou claro? Não ficou? Agora é o momento de vocês, é o momento que eu leio vocês aqui. Bom, tô vendo aí o João
Pessoal colocando, né? Bom demais, que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro aí para que vocês consigam levar em considerações essas reflexões. Obrigado, Will, mais didático que você é impossível. Obrigado, irmão. Prosa saudável como sempre. Obrigado, Danilão. Fico feliz aí que vocês estejam gostando. Vou deixar para vocês aí uma dica para vocês darem uma lida. Procurem sobre o gene FTO. É o Fat Mass and Obesity Associated. Vou botar aqui. Procurem sobre esse gene aí. É interessante vocês darem uma lida sobre ele. Galera, quero convidar vocês, antes de tudo, a printarem, a postarem e me marcarem. É o último Talking Science do ano. É um Talking Science que a gente conversa, que a gente bate papo. Esse ano foi uma iniciativa aí, começar esse Talking Science. E eu espero que vocês tenham gostado. Digam o que vocês acharam do Talking Science. É muito interessante, é muito legal ver estar com vocês aqui. Então, printem, é o momento agora. Podem botar a carinha, podem se brincar à vontade. Marquem com a hashtag Talking Science e me marquem para que eu possa repostar vocês. Isso é muito interessante, é muito legal ver o compartilhamento aí de vocês e toda essa troca. João, o que eu vou botar, na verdade, é um artigo sobre aspectos genéticos relacionados com a obesidade, tá? Então, as características genéticas da obesidade. É um artigo em português, publicado na revista de nutrição. É um artigo de 2004, não é um artigo tão recente, mas é um artigo que traz um panorama bem legal sobre esse contexto, tá bom? Isso vai estar no grupo do Talking Science logo após a live, então fiquem tranquilos que vai ficar lá para vocês. Galera, perguntas. A hora é agora, é com vocês aí. Vamos lá. Já vi aqui, professor, EPOC relacionado ao emagrecimento, tem alguma relevância? Lucas, de forma direta não, cara. Se você observar o que é o EPOC, né? EPOC está em inglês, né? Que nada mais é do que o consumo excessivo de oxigênio pós-esforço ou pós-exercício. Então, nada mais, nada menos do que o quanto você vai manter um consumo alto quando você para de se exercitar, para que você normalize as suas funções fisiológicas, sejam elas ressíntese energética, questões relacionadas a funcionamento hormonal, a estabilização da temperatura corporal e tudo mais. Então, dentro desse contexto do EPOC, diversos trabalhos já mostram que o EPOC não está relacionado com o emagrecimento. Mas é importante ressaltar que quando o treinamento ele é mais intenso e mais volumoso, ele consequentemente gera um EPOC maior. E aí, o efeito adaptativo do treinamento acaba sendo maior, mas não porque o EPOC é maior, é porque o treino foi mais intenso e mais volumoso. Então a relação não está com o consumo de oxigênio após exercício de forma direta, mas sim com os efeitos adaptativos induzidos pelo treinamento, que consequentemente também aumentam o EPOC no pós-exercício. Tá bom? Espero ter respondido tua pergunta aí. Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas. Professor, a hereditariedade genética pode influenciar no tempo de mudança física? Sem dúvida, Matheus. Como eu havia falado, isso pode predizer, né, pode estar relacionado com a velocidade com que esse indivíduo vai se adaptar no processo de transição, de mudança de composição corporal, de aumento de capacidade física, no seu desenvolvimento atlético. Então, sim, pode influenciar, sim, e vai influenciar. Sem dúvida, indivíduos que apresentam fatores genéticos favoráveis ao desenvolvimento de uma capacidade física, por exemplo, eles vão se desenvolver mais rápido. Bom, Danilo perguntou aqui, desregulações nos sistemas de controle de saciedade, né, anorexígenos e orexígenos. Tem relevância dentro desse contexto? Sem dúvida nenhuma, Danilo. Vou dar um exemplo aqui que você vai entender bem, tá? Imagine o seguinte, né, você fez um teste aí qualquer e você descobriu
que você expressa menos, e aí eu tô falando um teste local, que humanamente falando é inviável, tá? Imagina você pegar um pedaço do seu hipotálamo, é inviável. Mas eu vou colocar duas condições aqui que sejam viáveis. Você tem uma condição em que o ser ele expressa o receptor de leptina no hipotálamo e o ser que não expressa o receptor de leptina no hipotálamo. Esses mesmos indivíduos, embora possam apresentar as mesmas características fisiológicas, a diferença na expressão no receptor vai influenciar no controle de saciedade. Quem expressa o receptor, quando a leptina se liga naquele receptor, esse indivíduo ele vai ter a sensação de saciedade e vai parar de comer. O que não expressa o receptor, ele não vai ter a sensação de saciedade e vai continuar comendo. Então, isso sim. E outra coisa, do contrário, a modificação genética mudando o fisiológico e o fisiológico mudando a modificação, mudando as condições genéticas. Indivíduos que são obesos, que apresentam hiperfagia, eles também apresentam redução. A princípio, eles aumentam a expressão do gene relacionado ao receptor de leptina, e na medida em que eles se tornam obesos, inflamados, essa expressão gênica ela tende a reduzir. Então eles expressam menos o receptor de leptina. E olha que interessante, se eles expressam menos e estão sobre uma condição de inflamação, isso induz ainda mais hiperfagia. Portanto, é por isso que o obeso ele também apresenta uma desregulação na percepção de saciedade, por uma característica inflamatória de cunho fisiopatológico da obesidade, e por uma característica de redução de expressão de genes e proteínas, como essa do receptor de leptina. Respondi tua pergunta? Foi? Bom, deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. Qual a diferença do EPOC e diferença de repor fonte de glicogênio? Alguns autores dizem que é o gatilho do emagrecimento. Bom, Otávio, eu desconheço a relação do EPOC ser o gatilho para o emagrecimento. Na verdade, a literatura já é bem clara em mostrar que não é o EPOC que está relacionado ao emagrecimento de forma direta. E estou tentando entender aqui de forma clara, para te responder bem de forma clara. A reposição de glicogênio, principalmente glicogênio muscular, é importante principalmente após o exercício, porque é o momento em que você tem uma maior translocação do glúteo e uma maior atividade de enzimas que vão ressintetizar o glicogênio intramuscular. A sua captação de glicose no músculo ela é melhor devido aos efeitos do treinamento, no funcionamento enzimático e na translocação do glúteo para a membrana para que ele capte aquela glicose. Então é importante sim repor o glicogênio pós-exercício, mas isso é uma estratégia que deve ser elaborada muito bem com o seu nutricionista. É importante ressaltar que baixos níveis de glicose, de glicogênio, induzem uma sensação de fome maior. A glicose também controla a saciedade. Se a sua glicemia começa a baixar, você tem aí indução de fome e, consequentemente, você acaba comendo também mais. Bom, pessoal, eu respondi aqui as perguntas na medida que deu. Eu fico muito feliz de ver todos vocês aqui participando. Espero ver todos vocês compartilhando, me marcando, vocês falando o que acharam do Talking Science de hoje. A gente vai se encontrar muito ainda, a gente vai fazendo story, a gente vai conversando. Aos membros da comunidade, já a gente vai ter a nossa aula aí sobre obesidade, Covid e atividade física. E quem quiser, após essa live vai ficar salva no meu perfil. Eu sempre peço isso e vocês sempre que podem vão lá e fazem. Quando ficar salvo no meu perfil, marca 2 amigos, diz o que acharam da live, compartilhem bastante, porque eu preparei um conteúdo bem, eu tenho preparado semanalmente aí uns conteúdos legais que eu espero que esteja ajudando muito vocês. Espero o repost de vocês, espero poder postar vocês nos meus stories. Tenham todos aí uma ótima noite e, se eu não vê-los, um bom final de semana para todos vocês. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do Talking Science de hoje e que esse conteúdo seja propagado aí por vocês. Um forte abraço, pessoal.
Boa noite.